Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tenham todos um excelente dia, excelente tarde, noite, madrugada, porque concurseiro estuda a qualquer horário. Eu sou Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, e hoje eu tenho uma missão muito interessante para falar com vocês nesse café com o delegado, esse encontro que a gente tem todas as quintas-feiras, cravadinha aqui às 7 horas da manhã, são 20 minutinhos, em que a gente faz um tete-a-tete aqui, falando de concursos para delegado de polícia, o foco nessa carreira, como é que a gente vai fazer para realmente se aprimorar e ser um aprovado. Pessoal, concorrer à remuneração, a subsídio, que muitas vezes ultrapassam 20 mil reais, vai certamente exigir de você um foco muito determinado. Você que está me ouvindo aí agora, saiba que de fato hoje em dia, nos 26 estados mais o Distrito Federal, são poucos aqueles que pagam uma remuneração, um subsídio que seja inferior a 20 mil reais para cargo de delegado de polícia. Então, com essa remuneração atrativa e sabendo que concurso para delegado de polícia ele pode acontecer nos 26 estados, mais no Distrito Federal, mais na Polícia Federal, acredito que você que quer fazer concurso para delegado de polícia já tem que começar a colocar no radar. Melhor ainda, aquele que quer fazer concurso para as carreiras policiais. Hoje, no Brasil, eu costumo dizer que o cargo de delegado de polícia é o único cargo jurídico policial que a gente tem no Brasil e que envolve também gestão. Então, esse pacotão que a gente chama de delegado de polícia aí e que vai fazer gestão de uma delegacia, mas também poderá trabalhar em cargos administrativos dentro de unidades das polícias, sejam polícias civis, seja a própria Polícia Federal, você que quer realmente ser delegado de polícia pode ter grandes oportunidades aí. Nós temos muitos concursos por vir, então nada melhor do que fazer uma preparação prévia. Obviamente você que quer passar precisa caminhar no ponto correto. E nós aqui do Dedicação Delta tem sempre que falar sobre esse ponto, que é caminhar nessa direção que é a mais adequada. E por que mais adequada, meu povo? Porque eu tenho certeza que você também não quer perder tempo. Ninguém aqui quer perder tempo, nem eu, nem você. Você aí que está me ouvindo sabe muito bem que o estudo para você concorrer a uma vaga que vai te pagar mais de 20 mil reais por mês, certamente essa vaga não vai cair de paraquedas nas suas mãos. Vai ser necessário que você arrume uma trajetória para, num tempo mais breve possível, você de fato sair da condição de uma pessoa que se inscreve em concurso público, como são muitos por aí, e eu gosto de jogar um tete-a-tete com vocês aqui bem franco, são milhares de pessoas que vão se inscrever e são poucos aqueles que serão de fato os aprovados. Então assim, nós estamos aí com concursos que vão ultrapassar muitas vezes 10, 15, 20 mil e até chegando, por exemplo, no estado do Paraná, que eu sou delegado hoje, 35 mil candidatos e nós estamos falando de uma situação em que tem uma concorrência enorme, mas sim, nós temos uma concorrência grande e possível desde que você ajuste sua rota. Grande Francisco Sanini, muito bom te ver aqui. Grande abraço, meu amigo também. Abraço também na sua família, família maravilhosa. Então, meu povo, agraciados aqui com pessoas tão ilustres e importantes. Nós aqui do Dedicação Delta queremos colocar uma rota, mas hoje eu quero falar de coisas interessantes no café com o delegado. Eu vou até colocar um pouquinho de café aqui. A gente começa falando e tomando um cafezinho nessa manhã gélida de Curitiba aqui, para quem está no gelo, para quem está no calor, quem está no Nordeste talvez esteja no calor, para quem está no Sul aqui está passando essa friaca danada. Mas vamos lá, o que eu queria falar com vocês, primeiramente, repetir na verdade, sobre o informativo, a edição extraordinária que trouxe um informativo extremamente interessante, dentro do STJ, falando de vários temas de direito penal. Então não perca o foco de dar uma lidinha lá. Meu povo, só bater no Google aí, ó. Pronto, Google. Todo mundo sabe que é dar um Google. Só que lá dentro você coloca assim, informativo STJ. E aí você vai na edição extraordinária. Um dos 3 ícones de cima, você aperta o terceiro. Ali você vai ver temas quentíssimos que eu tenho certeza que vai estar na sua próxima prova aí para delegado de polícia, beleza? Então vamos lá. Para a gente caminhar com muita força e muita energia, eu queria dar dicas um pouquinho da ideia de estudo, um pouco de estudo concatenado para vocês. Mas antes, eu quero dar dicas da carreira de delegado de polícia. Então, você que quer concorrer, de fato, como eu estou falando aqui, a remuneração acima de 20 conto, meu irmão, tem que dar aquela ralada, porque faz parte do jogo. Você concorrer a uma remuneração acima de 20 conto e você passar isso aí pela vida. A gente sabe, um concurso público te coloca naquela dinâmica, você trabalhou certinho, tá dando tudo certinho, meu irmão, vai daí até a aposentadoria, para quem vai querer permanecer nessa carreira. Ah, não queria outra carreira e queria fazer essa aí, uma carreira de passagem. Tá tudo certo.
Tem muita gente que às vezes entra para uma carreira, quero ser delegado de polícia, e depois ele muda a casaca e quer ser outra coisa. Pode ser uma pessoa que vai fazer concurso para juiz, para promotor, para procurador, pode fazer qualquer outra coisa, mas naquele momento você vai estar ganhando a sua La Plata, que, como eu já disse, vai passar muitas vezes de 20 mil reais, vai ter um plano de carreira, vou colocar o estado do Paraná. Você começa aí ganhando 22 mil, 23 mil mais ou menos, e você vai finalizar a sua carreira com aproximadamente 42 mil reais no dinheiro de hoje. Então, a coisa muda, o panorama muda, a sua vida muda, até que você possa continuar nisso até o final, ou você quiser fazer isso um trampolim para outra coisa que você deseja, tá? Dificilmente vai ganhar alguma coisa mais do que o teto, a não ser concursos específicos aí. Mas vamos lá. O que eu queria falar com vocês aqui para a gente poder desnopilar a cabeça? Primeira coisa, estudar para concurso, para delegado de polícia. O que é isso? Você precisa ter em mente 3 fases na sua cabeça. Eu vou fazer prova objetiva, eu vou fazer prova discursiva, eu vou fazer prova oral. Essa é a regra, está na Lei Orgânica Nacional. Então isso tem que estar no seu radar para você que fala assim, quero ser delegado de polícia. Quer ser delegado de polícia? Eu não estou falando que você não pode estudar para outro concurso, tá, meu povo? Pode estudar para outro concurso, mas esse concurso, como eu recomendo sempre aqui, e eu vou jogar bem franco sempre com vocês, não coloca um concurso numa linha completamente diferente. Vou estudar para o concurso de delegado de polícia e quero estudar para o Banco do Brasil. Via de regra, você não passa nenhum nem outro. Focos diferentes, bases diferentes, estudos diferentes e editais que contemplam matérias muito diferentes uma das outras. Então, às vezes, você vai nadando, e fala, puxa vida, eu estudo tanto, eu leio um livro inteiro, eu faço isso, faço aquilo, mas será que essa é a melhor estratégia? Hoje em dia, sendo bem sincero, um sujeito que pega um livro de cabo a rabo, eu sei que tem gente que faz isso, mas hoje, de cabo a rabo, eu falei bem mineirinho aqui agora. A pessoa que pega o livro de ponta a ponta e vai ler, não estou falando que é ruim isso, eu estou dizendo que não é a melhor estratégia para quem quer ser aprovado. Eu estou dizendo por quê? Porque você pode ter o livro, mas para consultas, para pontos específicos, você precisa fazer uma imersão naquele tema. Tirando isso, meu irmão, tira isso daí de sua ideia. Você quer passar ou você quer virar um intelectual? Aí a decisão fica para você, entendeu? O colega perguntou, Daniel, quantas horas de estudo por dia? Daniel, eu não gosto muito de falar em horas de estudo. Por quê? Porque eu acredito que a otimização, um estudo mais concentrado, ele de fato te coloca num outro patamar. Mas vamos lá, se a gente tivesse que trocar em miúdos, você falasse assim, 4 horas por dia seria suficiente? Eu vou falar, depende. Como você usa essas 4 horas? E eu já vou quebrar uma coisa no meio do caminho aqui. 4 horas direto? Não precisa. Você pode, às vezes, estar trabalhando. Você precisa do seu tempo para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para pagar um curso. Então, você pode partilhar o seu tempo dentro da sua perspectiva? Pode. Você pode, por exemplo, fazer 1 hora antes de trabalhar? 1 hora no horário do almoço e 2 horas no final do dia? Sim. Mas desde que seja o quê? Viseira, tá? Viseira. Concentrado, longe do celular, longe de distração, longe de tudo. Quando você se colocar para estudar, você vai estudar. Da mesma forma, quando eu for para academia, vou ficar 50 minutos na academia. São 50 minutos na academia. Entendeu? Vamos lá. Segundo ponto. Eu quero sair. Poxa, eu estudei, me determinei e vou me dar um presentinho e sair. Eu sou a favor disso, tá? Sou a favor de a gente dar uma desnopilada também. E fazer alguma coisa que gosta. Pode ser sair, pode assistir Netflix, pode assistir o que for. Desde que com limite. Vou contar um segredinho pra vocês. O que aconteceu comigo na minha época de preparação, que eu achei assim, que foi uma sacada que eu gostei de fazer. E eu passo isso sempre que eu tenho oportunidade. Eu sempre gostei de filme. E aí, eu trabalhava. Então, trabalhar, estudar e gostar de filme parece que é uma questão completamente incompatível. E eu lembro que eu estava numa das fases de concurso e eu estava vendo uma série e eu me dava um presente. Qual que era o meu presente? Eu cumpri toda a minha rotina de estudo. Trabalhei, cumpri minha rotina de estudo, dividi meu tempo, tô arrebentando, tá tudo certinho? Beleza. Eu me dava 20 minutos. Quase todos os dias. Na época de concurso, a parte final ali, perto de prova, eu não fazia isso não. Mas a regra é o seguinte, eu estava na rotina de estudo, eu me dava presentes. A gente trabalha com mecanismos de compensação, a gente faz isso desde pequeno. Querendo ou não, com méritos ou deméritos, desde quando a gente é pequeno, a gente faz alguma coisa meio que compensado com o mérito daquilo que foi feito. E nosso cérebro, ele trabalha com esse mecanismo. Não, mas não deveria ser assim. Eu não estou falando do mundo ideal. Estou falando do mundo real. Daquele que a gente pisa. Daquele que você cria, às vezes, frustração. Porque não passou no concurso. Então, para você que está me ouvindo aí agora, se dê oportunidades, mas não pode ser exagerada. Eu vou para a academia e fico 2 horas.
Ah, tá me faltando hora de estudo. Não tá correto, meu irmão. Na época dos seus estudos para concurso, talvez você vai ficar 40, 50 minutos. No máximo. Estourando 1 hora. Estourando. Porque aquele momento é o momento em que você vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua mente, tudo bem. Mas também vai precisar cuidar dos seus estudos. Então a constância e a disciplina é o que vai tirar você desse patamar agora, você está, para te colocar num outro patamar. Os mais disciplinados são os aprovados. Não existe um cara que é aprovado em concurso de alta performance que não seja disciplinado. Ele pode ser dorminhoco, ele pode ser um sujeito mais preguiçoso, ele pode ser um sujeito que não gosta tanto assim de estudar, mas se ele for disciplinado, ele vai passar. Por quê? Porque ele vai colocar na frente o seguinte, cara, eu quero passar disso aqui. Para quê? Para às vezes até usar minha preguiça a mais, às vezes até para dormir mais. Mas eu preciso nesse momento de criar constância e criar disciplina. Todos que eu conheço. E olha que eu conheço muitos. Talvez hoje chega bem na casa de milhares de concursados em alta performance. E esses caras não tem nada de excepcional de mim e de vocês. Tanto que quando eu estava lá de fora, eu achava assim, cara, para passar tem que ser um cara excepcional. Hoje eu vejo, para passar você tem que ser um cara, uma mulher disciplinada, constante, tá? E saber qual que é o seu propósito. De colocar a sua meta lá na frente. Falar, cara, essa é minha regra. Aí vocês vão olhar e tem que se inspirar em pessoas, tá? É essencial você se inspirar em pessoas. Você tem que olhar para alguém que esteja no âmbito da sua meta lá na frente. Fala, cara, eu quero ser isso aqui. Quer ser esse cara? Quer ser essa mulher? Não. Você quer ter algo e fazer algo e exercer determinada função que aquela pessoa exerce. E não tem nada demais nisso aí, tá? Problema nenhum. Você se inspirar, você não está invejando ninguém. Você está olhando e falando o seguinte, cara, se eu copiar esse método, eu vou estar ali numa circunstância semelhante, com a sua personalidade, e usufruindo daquilo que é bacana, colocar dinheiro no bolso. Quem que não quer de chegar numa hora que você quer viajar e você não ficar preocupando demais o quanto você vai pagar naquilo? Sendo bem sincero, aqueles que estouram o salário, eu estou falando do pessoal de concurso para delegado aí, estourou o salário de 15, 20 mil reais, que é a regra hoje, 20 mil reais para cima, isso te coloca num outro patamar. E é disso que eu estou falando. Coloca isso como meta. Se essa é a sua realidade. Ah, querer mudar de emprego, ótimo. Mas você precisa colocar disciplina, constância, meta, utilização daquilo que é necessário, fazer aquilo que é preciso e fazer o que é preciso. Às vezes, meu povo, dói. Porque vocês vão acabar fazendo e ficando em situação que a gente não sabe como fazer. Mas a gente precisa criar um método daquilo que é fazer. Tá? Alguém comentou aqui, Paty, acho que isso é o melhor do DD, estudo por pontos, não por horas. Então é isso mesmo. A gente precisa falar o seguinte, cara, você precisa estudar jurisprudência tal. Você precisa entender esse ponto do direito penal. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês aqui, tá? Vamos lá. Já falei do informativo com vocês hoje, né? Informativo STJ, informativo de edição especial número 27. Não perca a oportunidade de ler ele. Pode ser a 27.1 e 27.2. 27.1 mais a direito administrativo, civil, o 2, penal, processo penal. Não perca a oportunidade. Só digitar no Google, vocês vão, pelo menos quem não está estudando, vai falar assim, caramba, isso aqui é o ouro. Tô vendo coisa do direito aqui que estava esquecido. Só toma cuidado que tem um pontinho ali que eles meio que deram uma errada, que é a jurisprudência antiga, falando de pessoa jurídica, crime ambiental, só pode ser punida se a pessoa física for punida. É uma jurisprudência de 2005, nem deveria estar ali. Na verdade, hoje já está superada essa jurisprudência. Olha com um olhar crítico, mas o mais interessante é você enriquecer com esse conteúdo. Tá bom? Então, para quem perguntou estudo por ponto, estudo por horas, não, a ideia é o seguinte. Divida o seu tempo. Eu não posso conhecer a sua realidade. Eu não consigo conhecer a sua realidade, a não ser que a gente tenha uma mais proximidade, tá? Sua realidade é a sua realidade. Às vezes você tem filhos, às vezes você é casado, às vezes você precisa tomar conta de uma parte da sua empresa, ou você precisa... Porque tem gente, mas o empresário não quer ser concursado. Porque assim, muitos querem. Alguns querem continuar na empresa, outros não querem. Outros estão na empresa, está ganhando 8, 10 mil reais, gostaria de ganhar 20, 30. E um plano de carreira. Normal. Faz parte do jogo. Mudar faz parte do jogo. Tá? Ficar estagnado é que não dá. Você pode melhorar naquilo que está também. Isso faz parte também da história. Então você que às vezes quer estudar, mas tem a sua realidade, acredita que o seu tempo não pode ser achatado, vou dizer com todas as palavras para você aqui. Todas as palavras. Tá? É completamente possível de você estudar e trabalhar. Eu estou falando por mim. Estudei e trabalhei, fiquei nas primeiras colocações de concurso. Sempre trabalhei, desde antes de ter 18 anos. Então isso não é desculpa. Não foi desculpa para mim, não vou falar que é desculpa para ninguém. E ao mesmo tempo, inclusive,
continuei estudando, fiz mestrado, doutorado, tudo dentro de trabalho, dentro de estudo, dentro do mesmo pacote. Nada de excepcional, nada de excepcional. Fui passar em concurso para delegado quando eu foquei. E eu foquei de verdade mesmo, depois dos meus 35 anos de idade. Entendeu? Então assim, poxa, como é que isso aconteceu? Aconteceu com foco. Falei, quero isso aqui para mim. Agora, eu sei que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E você, meu amigo, também precisa de abrir mão de algumas coisas. Porque faz parte do processo. É um perde-ganha ali. Mas é um perde-ganha que é interessante do concurso público, que por um determinado período você perde, mas depois você ganha pela carreira inteira. Tudo bem? Olha, a Tassiana falou, sou da área policial, terminei a faculdade de Direito em dezembro de 2024, fiz Delta, PDF, fiquei com 70, deve ser DPF, né? Fiquei com 70 líquidos do método DD. Pois é, Tassiana, a gente fala isso aí pro pessoal. Falei, meu irmão, estuda com esse método, por quê? Porque eu queria, em determinadas épocas da minha vida, que fosse mais passadas, que eu tivesse consciência que eu tenho hoje, e depois de usar métodos, e o método do Dedicação Delta em si, e aí a gente conseguir ser aprovado. E isso aí facilita o processo. Porque, na boa, o que a gente quer é ser aprovado e depois, pelo menos, andar um pouquinho, curtir um pouquinho a vida. E isso faz parte do nosso processo. Só que, se a gente não ajusta a nossa rota da maneira mais apropriada possível, é natural de acontecer uma situação. A gente acaba sentando, se acomodando. A vida é assim. E aí eu acabo não passando desse processo e não avançando no meu concurso de uma maneira que de fato eu consiga chegar aonde eu quero chegar. Mas existem métodos para chegar mais rápido. E é isso que eu quero dizer para vocês. Que método que vai ser aquele que eu chego mais rápido? Meu irmão, o método que você chega mais rápido é simplesmente aquele que você coloca rotina, disciplina, mais conteúdo aprimorado. Não adianta, como eu já falei para vocês, quero estudar de concurso para juiz e quero fazer para delegado de polícia. Minha opinião, são concursos assim, divergentes. Defensoria Pública e magistratura estão mais na mesma linha. Ministério Público, do lado de cá, Ministério Público com delegado de polícia, está mais ou menos caminhando para o mesmo fim. Tá? Fica essa dica. Mas o primo do parente, do amigo e do vizinho passou. Meu irmão, não se baseia nele, não. Não se baseia nele, não. Às vezes, esse sujeito teve que ralar uma latinha para poder passar. E faz parte do jogo. E você não viu, porque às vezes não via esse sujeito. Quando ele estava no quarto dele, 2 da manhã, estudando, porque não tinha tempo. Pode ser a realidade dele. Pode ser que ele seja uma exceção da exceção, como a gente fala no ramo dos concursos públicos. Aquele cara que é excepcional. Vai existir, tá? Vocês vão passar por isso, quando vocês passarem em concurso de alta performance, vocês vão encontrar na frente de vocês algumas pessoas que falam assim, caramba, esse cara parece que é anormal, um excepcional, essa menina parece que a cabeça dela pensa no outro limite. Esse é o que, gente? A regra é exceção. Exceção. Nós aqui, essa pele e osso aqui, pisando nesse chãozinho, meu irmão, vai ter que ralar, vai ter que pegar o livro, vai doer, vai chorar, faz parte, vai reprovar. Olha, Sômio falou, meu problema é que o emocional bala no caminho. Sômio, seguinte, olha, desnopila e coloca a meta lá na frente. Na hora que você estiver estudando, coloca ali na sua frente, no seu painelzinho, algumas coisas são importantes, do tipo, onde eu quero chegar? Até porque quando você estiver baixado, pensando nos seus estudos, e às vezes refletindo com um certo abalo emocional, porque o concurso não vem, porque ficou frustrado na última reprovação, que, diga-se de passagem, reprovação faz parte do jogo, olha pra frente e volta no seu caminho e fala assim, é aqui que eu quero chegar. Seja porque um carro que você quer comprar, seja por um apartamento que você gostaria de financiar, seja pela carreira que você quer estar dentro, entendeu? Seja pela condição financeira que vai certamente ficar mais aprimorada quando você passar num concurso que te paga mais de 20 conto por mês. Coloque isso na cabeça. E na hora que você der aquela baixada e eu falo, quer entrar pra polícia? Polícia não joga tronco para baixo. A polícia joga tronco para cima, que ele olha na qual te vê para frente. E é isso aí que faz a diferença de você ser policial. Porque ali, quando você coloca essa meta e você entrar na carreira, né, e eu desejo isso de fato, você vai ter que ir já aprimorando antes de entrar essa parte emocional, porque vai fazer parte do seu dia a dia. Então, olha, fui reprovado? Não tem problema. Não tem problema. Faz parte. Mas é um problema quando você não viu os porquês da sua reprovação. Aí sim nós estamos começando a falar de um problema. Tirando isso, a grande verdade é que você precisa olhar para todo esse panorama e falar, quero ser aprovado, quero colocar no meu bolso mais de 20 conto por mês. Eu quero fazer parte desse processo, desse grupo de pessoas que realmente fazem a diferença em concursos públicos e que de fato é aprovada. Ser aprovado é um mecanismo em que você
dá uma ajustada na sua mente, repara a sua rota, coloca conteúdo. Claro que você não vai começar estudando 3, 4 horas num dia. Se você está começando agora, você vai começar às vezes com meia hora. Meia hora hoje, 40 minutos amanhã, 50 minutos depois da manhã, 1 hora depois. Quando isso rotina, todo dia. Faça chuva, faça sol, todos os dias. Você vai evoluindo. Até o momento que você vai estar contando para mim aqui, falando assim, olha, eu mudei o meu patamar. Entendeu? Mudei o meu patamar. E isso aí realmente mudou a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a fazer aquilo todos os dias. Ah, não adianta estourar. Vou estudar 10 horas porque eu fiquei atrasado. Bobagem. Primeiro que você não vai estudar 10 horas. Líquido não. Sendo sincero para você. Você não vai estudar 10 horas líquido. Ninguém estuda 10 horas líquido. Eu não vou falar ninguém não. Porque quando você está bem em alta performance, está muito próximo da sua promoção, você tirou férias, você está limpo e você quer passar naquele concurso, pode acontecer. Pode, mas é que eu estou te falando que isso não vai custar um mês, tá? Isso é exceção. A regra é que para você ser aprovado, você precisa recuar, estudar, constância e disciplina. Todo dia fazer aquela meta e aí sim ir para frente. O Igor falou, sou aluno do DD, foco em Delta, sou policial de uma cidade vizinha. E o alvo certo tem ajudado muito, professor. Que maravilha, eu fico muito feliz de ver isso aí. Porque de fato, quando você foca, você começa a ver sua evolução. Até, gente, eu vou te falar a verdade, até seu assunto muda. Porque você passa a querer participar de círculos também que vão te engrandecer, né? Gente, a audiência é incrível hoje. Fiquei muito feliz com vocês. Muita gente conversando, muita gente aqui trabalhando com a gente, falando ao mesmo tempo. Eu fico feliz de fato com isso, porque levar esse conhecimento do que a gente já passou, do que eu já passei, para vocês faz muita diferença para mim, porque de fato essa vida é só uma passagem e colocar vocês para realizar seus sonhos, isso de fato para mim faz muita diferença e por dedicação Delta também, beleza? Meu povo, grande abraço para vocês, vou cumprir, não está sendo tão rigoroso hoje, porque são 7h23 da manhã, mas só de vocês estar aqui de manhã, para a gente poder conversar sobre assuntos legais e dar aquela levantada na moral, já faz toda a diferença, né? Grande abraço para vocês, certamente a gente se encontra no próximo o quê? Café com Delegado. Valeu, meu povo, até mais, tchau, fui!